6 passos para tirar 1000 na redação do Enem. Hoje o Enem está inspiradíssimo. Ele traçou uma estratégia com esses 6 passos e é para você tirar milão. Não tem outra. 6 passos para tirar 1000 na redação do Enem. Bora? Fala galera, eu sou o professor Edson Dene, uma satisfação vê-los aqui novamente e hoje a aula é especial. Eu vou falar sobre estratégias, como fazer a sua redação e, é claro, como tirar 1000. Para alcançar os 1000 pontos que eu acabei de falar para você na redação, eu separei 6 passos que compõem a sua estratégia, que você utilizará no dia e, é claro, nos seus treinos. Então vamos ao primeiro passo. Primeiro passo, ler a proposta de redação. Você recebeu o caderno, abriu o caderno, seu primeiro passo é ler a proposta de redação. E aí sim, dentro da proposta de redação, você vai identificar o seguinte: o tema. Analisar e identificar o tema. Sabendo o tema, você terá acesso aos comandos, que é o segundo item. E é claro, você precisa compreender e segui-los. Quais são os comandos que existem na proposta? Respeitar os direitos humanos, argumentar, escrever um texto dissertativo argumentativo, apresentar a sua redação de maneira coesa. Então você precisa seguir todos esses comandos que estão na proposta de redação para pelo menos a sua redação se tornar legível, ou seja, passível de entendimento. Então não esqueça de segui-los até o fim. Agora o passo 2. Ler os textos motivadores, as coletâneas ou a coletânea. Geralmente nós temos 2, 3, às vezes até 4 textos, alguns gráficos. Você fará a leitura, o entendimento, logo após a sua compreensão da proposta de redação, e nessa coletânea você vai perceber o quê? Que é possível você retirar as causas. Eu falei isso numa aula sobre textos motivadores. Você pode retirar, isso não é plágio, que você não vai retirar trechos, e sim interpretar, parafrasear, digamos assim, as causas desses textos motivadores. Então não vai mais acontecer aquele problema de professor, o que eu coloco como subtese 1, subtese 2? Eu não sei, eu fico pensando e não chego a uma conclusão. Na leitura dos textos motivadores, você já será capaz de retirar de lá as 2 causas que você precisa. E também, é claro, criar repertório cultural. Os textos motivadores vão te auxiliar a você ter mais ideias, a fazer links na sua cabeça sobre o tema da redação. Claro, com o conhecimento que você já traz, o seu conhecimento prévio. Então, muito interessante esse passo 2 também. Então, fica de olho na leitura e no entendimento dos textos motivadores. Posteriormente ao entendimento da proposta de redação e a leitura dos textos motivadores, aí sim vem o passo 3. Aqui você vai pensar sobre a sua tese. E é claro, você vai dividir a sua tese, ou seja, o problema que existe na redação, vai dividir em 2 subteses. Subtese 1 e subtese 2. Aquelas causas que você já retirou dos textos motivadores, que eu dei a dica anteriormente para você. E por último, o título. Lembrando que o título é opcional no Enem, mas vale a pena você escrever um título. Por quê? Porque o título, você já sabe, é a primeira entrada cognitiva de um texto. É a primeira informação que você lança sobre o texto. E também é interessante, em outras palavras, que o título reflita a sua tese. Ou seja, a banca vai olhar a redação e vai perceber exatamente sobre o que você vai falar, o que você vai defender, porque o título é o reflexo da sua tese. Esse é o passo 3. Passo 4. Aqui você irá unir todas as suas ideias. A famosa expressão brainstorm,
ou seja, tempestade de ideias. Você vai pegar a proposta de redação, os textos motivadores, o seu repertório anterior, ou seja, o seu conhecimento prévio, vai unir tudo isso e vai começar a escrever no seu rascunho. Nos primeiros 10 minutos, digamos assim, pós leitura dos textos motivadores, você já vai começar a colocar isso no rascunho. Porque vem um rascunho no caderno e você utiliza um espacinho lá para colocar essas ideias. E aí sim, a partir disso você unifica e monta o seu repertório cultural, aquele que você irá utilizar realmente na sua redação. Então essa parte é muito importante. Todas as ideias que surgirem na sua cabeça, escreva, coloque no papel. Não esqueça disso. Agora é a vez do passo 5. Aqui eu vou falar sobre a estrutura da sua redação, composta primeiramente pela introdução. O que eu devo desenvolver na introdução, professora? Tópico frasal, porque é um parágrafo. Geralmente trabalho com 3 períodos, é a indicação que eu faço. Primeiro, tópico frasal, posteriormente uma explicação, uma causa-consequência, um desfecho, uma conclusão, enfim, da maneira que você achar melhor. E é claro, aqui na introdução você irá citar as suas 2 subteses. Então você tem um tópico frasal, você vai abordar o tema e vai trazer as suas 2 subteses exatamente na introdução. Desenvolvimento. Nessa parte você vai argumentar, trazer ideias sobre as 2 causas, subteses, que você colocou na introdução. Então você vai utilizar autores, citações, dados estatísticos, pensamentos científicos, fatos de conhecimento popular, que todos tenham acesso, não confunda com senso comum, não são pensamentos populares, e sim fatos. Aqui você precisa argumentar, comprovar as 2 causas, ou seja, subteses que estão na introdução. E trabalhar, claro, com 3 períodos, com calma, interligá-los à introdução, interligá-los entre eles, utilizando o quê? Mecanismos linguísticos, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, conjunções, tudo precisa estar interligado. Agora, o final da estrutura da sua redação, a conclusão. Podemos dividir a conclusão em 3 períodos. Primeiro período, a retomada do desenvolvimento, a retomada da sua argumentação, o fecho da sua argumentação. Segundo período, você traz o agente, ou seja, a proposta de intervenção. E aqui você precisa pensar o que, como e quando será feito por esse agente, ou agentes, né? Ou se você trabalhar com 2 propostas de intervenção, ok, você precisa trazer 2 agentes. A não ser que você decida realmente usar o mesmo agente para as 2 propostas. Claro que precisa tomar cuidado. E no final, no terceiro período, as consequências das ações do agente ou dos agentes. Então essa parte da conclusão é muito importante, porque é aqui que você apresenta a sua proposta de intervenção. É o que a banca vai olhar e analisar, será que isso realmente é passível de aplicação? Será realmente que esse aluno pegou todo o repertório cultural, tudo que ele aprendeu na escola e colocou em prática aqui para resolver um problema para a sociedade? Então fica ligado nessa parte. Passo 6. Eu fiz questão de trazer esse passo aqui para você e falar sobre a primeira leitura. O que seria a primeira leitura, professor? Você começou a fazer a sua redação e chegou ao fim. Acabou literalmente a parte estrutural da conclusão. O que você deve fazer depois disso? Sinta o seu momento, peça ao fiscal, vá ao banheiro, ou coma uma fruta, faça alguns exercícios se você quiser, sinta exatamente a sua necessidade, mas deixe o texto ali dormindo da redação. Posteriormente a tudo isso, depois de tudo isso, aí sim, você retorna ao texto, agora com um olhar de corretor, de revisor, ou até mesmo se coloque no lugar da banca. Analise o seu texto, faça uma leitura analítica, veja o que precisa ser trocado,
Leia com afastamento. Essa é a ideia. E depois que você fizer tudo isso e tiver certeza que a sua primeira leitura foi muito bem feita, aí sim, aí você vai pegar o seu texto e vai passar para o caderno oficial, para a folha oficial. Eu tenho certeza que você irá bem. É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu tenho certeza que vocês adoraram esses 6 passos e vocês já sabem. Deixe seu like aqui, acione o sininho para a próxima aula e nos siga nas redes sociais. E agora, o pensamento da aula de hoje. Ou você tem uma estratégia, ou você é parte da estratégia de alguém. Alvin Toffler, escritor futurista da literatura norte-americana. Fui! Essa sim. Essa aqui não nos faz tempo. Metalinguagem para você que é leigo. Vamos lá. Um, dois, três e...